Olá pessoal, aqui é Roque Almeida, estamos aqui começando mais um episódio do Materializando, um podcast do Grupo Mater, onde a gente convida as pessoas que com seus sonhos, com seus projetos, suas empresas, materializaram coisas ao longo da sua carreira e na nossa lógica de sempre ter gente fera aqui, hoje não diferente. E aí uma coisa que acontece é não só gente fera, mas gente amiga. Hoje eu recebo aqui com muito carinho, muita honra, Rogério Domingues. Seja bem-vindo, querido, nesse bate-papo aqui. Obrigado, meu querido amigo. Muito bom estar aqui. É um privilégio, né? Estar aqui e poder contar um pouco da minha história, dividir um pouco contigo e com as pessoas que vão, né? Sinceramente, aí ouvir a gente e estar aqui. Obrigado pelo convite. Irmão, uma honra, assim. Porque eu te conheci ao longo dessa jornada profissional, né, na própria Mater, a gente acabou tendo e muita admiração pelo que você conseguiu construir. Acho que você tem uma história linda que vai inspirar. Acho que o objetivo aqui do papo, como a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar, é de inspirar as pessoas que conseguiram Mater tem esse significado também, que é quem materializa coisas. Então eu queria só apresentar aqui para que vocês entendam, né? Não dá para escrever todo o seu currículo, senão a gente fica aqui até amanhã. Mas só um breve resumo de quem é Rogério. Rogério é profissional de uma sólida carreira de mercado de vendas e marketing, atualmente diretor nacional de mercado no Grupo Bandeirantes de Comunicação, onde lidera iniciativas de expansão e estratégias de mercado. Atua também como diretor nacional de vendas, atuou também como diretor nacional de vendas e head de sales no mesmo grupo anteriormente. Fez um executivo MBA de Digital Business na Universidade de São Paulo e também foi vice-presidente de negócios comercial no Grupo OH Brasil, grupo da qual nós nos conhecemos. E tantas outras coisas mais. Eu queria começar, Rogério, trocando uma ideia contigo para falar como é que começa essa carreira, que você está ainda no início, muito jovem ainda, mas que já fez bastante coisa. Da onde você veio para chegar hoje num grande grupo de mídia? Sim, tentar aqui reduzir e, né, estruturar isso de uma forma que fique claro, mas eu comecei no mercado publicitário como criativo, né? Eu fui meio que autodidata ali com a criação. Sua formação original era publicidade mesmo. Fiz publicidade, mas iniciei a carreira como criação, né? Então, passei pela QG, que era uma agência que teve um mercado, hoje não existe mais, mas foi comprada pela Talent, né? E finalizei a carreira na Norton, Publicis Norton, que era um grande grupo aí com várias contas. Cuidei muito do varejo, de Volks, né? E que para mim, criação era uma coisa que eu era apaixonado, mas é complexo, né? Criação é um lugar que você trabalha muito, você tem um momento de estresse ali muito grande. E eu estava cansado da criação, do ato da criação, até porque você tem muita diversidade. Eu brinco que quando você cria um logotipo ou eu faço um anúncio, quem está jogando do outro lado, ele tem uma intervenção muito grande, né? E às vezes não sempre certo, né? Todo mundo acha que tem bom gosto, né? E a diferença é pintar um quadro. Você pinta um quadro, o cara olha e fala, gostei, você fala, boa, se não gostou, cara, o problema é teu, né? Assim, o meu quadro. Esse negócio do bom gosto, eu tenho um amigo lá do interior de Minas que ele fala que tem dois gostos só. O meu gosto e o mau gosto. Exatamente. Ou seja, só tem. Enfim, todo mundo tem o seu. E aí, mesmo muito apaixonado pela carreira, estava casado e com a minha primeira filha, a Gabi, que hoje está até seguindo os passos do pai, entrou na SPM. Mas ela estava com 2 aninhos e aquela coisa de, minha esposa ali com a criança, olha, ela tá fazendo isso, ela tá fazendo aquilo, e eu lá, varando noite na agência. Uma hora eu falei, cara, parei e falei, eu vou ficar milionário com isso, né? Mais 2, 3 anos eu explodo e, né, vou ganhar um dinheiro ali, minha filha, né? Tem até um amigo meu hoje que é da agência África, o Pedro, que parou agora para se dedicar um pouco ao filho e vai tirar um ano aí sabático, mas para ter a presença com o filho também, né? A agência não é brincadeira, não. Exato, porque não é fácil, né? E eu falei, cara, não vou ganhar esse dinheiro todo, então resolvi sair e meio que tomei uma decisão de, falei, cara, parei, vou ali me dedicar à minha filha e não quero mais esse negócio para mim. Foi quando um amigo meu me indicou para a Clear Channel, que é uma operação, uma empresa de Orofone muito forte, foi vendida até agora para a Eletromidia. Sim. Me indicou para Emílio Medina, que era o presidente na época, e, deu muito certo, e ele me contratou do papo, porque ele não queria alguém que fosse comercialmente ali um vendedor, mas eu sempre falei, eu vendia campanha, né? Eu era um cara de sempre amei a publicidade, então eu entendo de comunicação, né? E deu muito certo, porque eu fui, cara, me encontrei ali, mais até do que eu esperava da criação, o que me ajudou muito, porque sempre nas reuniões,
né, nas discussões com os clientes, na abordagem ali, já vendia minhas campanhas, passei a vender o produto, né, do Out of Home, onde eu acabei construindo e consolidando realmente minha carreira. Foi meteórica, porque no final do dia toda a minha bagagem, já quase de 10 anos de criação, me ajudou muito no negócio, né? Então eu entrei como executivo e 3 anos depois já era diretor da Clear Channel, né, onde eu fiquei por 7 anos ali, onde tive 2 grandes gestões, o Emílio Medina, que ficou metade do período comigo, e depois também tive o privilégio da Mônica Lamas, que também foi incrível, uma grande mentora para mim, que depois daí fui chamado para o Grupo Bandeirantes, onde eu fiquei já 8 anos, tive a oportunidade, que foram 7 anos, né, e lá eu passei por todas as operações, eu sou o único executivo que passou por todas as unidades de negócio. Então eu fui para uma empresa que era de Out of Home, do grupo. Legal. Depois eu fui para o Metro Jornal, passei para a TV, fiquei 1 ano na TV, fui para as rádios. Das rádios eu ajudei a montar a spin-off do grupo, que é a Vibra, que é uma empresa de digital. Foi quando até eu entrei fui fazer ali meio a minha pós-graduação, né? Entender um pouco mais sobre esse universo do dígito, que foi incrível. Volto para a televisão. E aí, quando eu saio, interrompo essa minha relação com a Band de 7 anos e conheci aí o Felipe e vocês e tive a oportunidade de virar, né, sócio e vice-presidente lá para fazer essa transformação também na OH. Mas aí, depois de 1 ano, a Band pede para eu voltar e eu completo agora mais 1 ano de Band. Então, foi um pouco desse panorama aí. Panorama aqui. Cara, tem uma coisa na sua carreira aí que para mim, e é uma coisa que eu às vezes vejo aqui nesses bate-papos e no dia a dia, né, ao longo de entendendo carreira de gente que foi lá e fez, que materializou, que é um pouco do tema aqui, o pano de fundo desse nosso bate-papo. Geralmente, Rogério, as pessoas que têm os crescimentos mais fortes de carreira são aqueles que não tiveram tanta linearidade na construção. Porque, olha só, quando você fala assim, eu estava ali na agência, estava de um lado da mesa, e aí entendendo todos os perrengues, como pensam aquelas pessoas, enfim. Exato. E aí eu troco do lado da mesa, geralmente essa pessoa tem uma vantagem competitiva importante. Muito. Porque às vezes não é assim, a pessoa pensa mais linear, não, estou na agência, então eu vou para uma agência que pode ser um pouquinho mais criativa ou menos, ela pode ser um pouco mais publicidade, um pouco mais design, mas ela fica mais ou menos no mesmo caminho. Mas as pessoas que tiveram coragem de pivotar para outros cantos da sua carreira, ela passa a ter uma vantagem competitiva em relação aos colegas quando ela chega e fala, poxa, essa turma está tentando explicar como é que funciona a cabeça de um publicitário, vender mídia para um publicitário, mas ele não sabe como funciona. Faz sentido essa... Total, super. Eu acredito muito nisso. Acho que foi um dos desafios, apesar de ser um cara muito feliz na Clear Channel, né? Eu já estava lá há 7 anos, com uma carreira incrível, trabalhando para pessoas incríveis. Mas quando eu recebi a proposta da Band para assumir, foi muito disso. Cara, eu gosto desse desafio, né? Eu acho que essa coisa da mudança te provoca a sair da zona de conforto, né? Eu acho que eu sempre falo, né? O ser humano tem uma capacidade incrível de se adaptar e buscar e mudar, né? Não falando muito de filosofia aqui, mas já entrando um pouco, né? Um pouco do que eu acredito Freud disse que o ser humano ele é. Max Weber disse que o ser humano está. Né? E ele defende que está no sentido que a gente tem uma capacidade imensa de mudar. Né? O verbo é to be. Exatamente. Então, mas ser e estar são coisas diferentes. Como que a gente consegue construir isso? Né? Então, foi um pouco desse território que eu acreditei muito de falar, cara, não, eu estou disposto. Por isso que até no Grupo Bandeirantes, eu fui um cara que passei por várias unidades e eu sempre gostei disso, do novo. Deixa eu entender qual é esse negócio aqui. Né? Deixa eu... E lógico, sempre não é fácil, você tem um desafio, né? Mas... eu gosto muito disso e acredito muito nesse conceito que você está contando aqui. Esse mesmo job rotation lá dentro do grupo, o Bandeirantes te dá uma vantagem competitiva em relação a como é que funciona dos acionistas aos colegas, da operação a vendas. Né? E hoje a gente vê, né, assim, cada vez mais os grupos se consolidando, né? Então hoje tinha uma empresa que só vendia rádio, tinha uma empresa que só vendia o digital, tinha uma empresa que era televisão, né? Então o cara se aprofundava ali para conhecer tal segmento ali. E hoje você vê cada vez mais, de um lado, a necessidade das marcas de jornada, né? Então você tem que entender um pouco do que o rádio te entrega, do que o digital conversa, o que a televisão faz ali nesse
né, para orquestrar todo o meio e a dificuldade do ponto de contato com a audiência que cada vez mais está disputada, né, e temos que ser criativos de como a gente, né, leva as marcas e a gente como veículo entrega, né, a proximidade com a audiência. Eu acho que essa jornada 360 né, tem uma junção disso e cada vez as marcas querem falar sobre isso. Né? Cara, você falou uma coisa aí de jornada, você sabe que eu gosto dessa palavra, essa confusão de marcas, acaba que foi um pouco a origem da própria Mater, como ecossistema, de empresas que estão no entorno, de temas que são complementares. E eu queria entrar no assunto OH, que é um assunto que nos... Né, o Out of Home, que é um assunto que nos conectou, enfim, eu estou lá no conselho da OH Brasil, e lugar onde a gente teve muito contato. Como é que você está vendo essa visão do mercado, exatamente nesse ponto que você acabou de trazer, dessa consolidação, grupos de mídia? Você vê a Eletromídia agora, que era o principal player brasileiro, no modelo de fechar capital e o Grupo Globo, né, que é um grande grupo de mídia no Brasil, e trazendo, a UOL com a ANEEL agora fazendo esse movimento. Como é que você está enxergando essas movimentações do ponto de vista você como hoje um grande grupo de comunicação? Eu acho que é um movimento que quando você olha para o bolo publicitário, né, e você pensar que 42% está na TV aberta, 40% na internet e indo para 11,9% o Out of Home. Né? E aí quando a gente vai para a televisão aberta, você está falando de quantos players tem hoje que detém esses 42%? Né? Você tem 5 emissoras. Né? Liderando isso, lógico, você tem uma primeira que tem uma fatia maior do mercado, mas você tem 5. Aí traz isso pro Out of Home, que tem 12%. Cara, de território, você pega... Tem 500 empresas, 1.000 empresas de Out of Home, então é muito pulverizado, né? Eu acho que a tendência é cada vez mais o que a gente está vendo aqui com a Eletromídia. É se consolidar o mercado, e aí você olha na outra ponta, por que a Globo está fazendo isso? Por causa da jornada, né? Que ela quer impactar na hora que a pessoa acorda, na hora que ela dorme, em todos os momentos do dia. Exato. Não só quando a televisão está ligada. Então tem um movimento do próprio mercado aqui e dos outros players maiores aqui disso aqui que vão consolidar. E é lógico, é território nacional, muitas empresas, mas eu acho que cada vez mais... Né? Hoje você já consegue olhar para 5 principais do Out of Home. Sim, já começa a se desenhar esse modelo. E acho que, lógico, não vai ser como a TV, talvez, por causa do peso ali, da forma, mas cada vez mais os grupos vão se unir e cada vez mais ter pessoas daqui, da TV aberta ou do digital, olhando para essa indústria para entender como que ela se conecta para, de novo, resolver a dor do anunciante. E essa questão, por exemplo, você falou aí, né? Então, o Out of Home, que é um assunto que a gente tem aqui, a gente está vendo que tem aumentado, especialmente pós-pandemia, né? Pandemia, o baque de ninguém poder sair de casa, não tem ninguém que vai ser impactado na rua. Mas desde lá, a gente está vendo um crescimento significativo desse tipo de mídia, inclusive saindo do estático para o digital, em detrimento até de alguns outros formatos, jornal, revista, enfim, o próprio rádio. Como é que você, como um cara de um grande grupo de comunicação, está vendo esse TV aberta, fechada, o Out of Home? Qual que é a movimentação que você enxerga aí? Eu acho que o Out of Home ele sempre vai ter vai ter essa expansão, porque as pessoas estão cada vez mais fora de casa, né? As pessoas, né? Você vê vamos pensar como a indústria funciona. O que está tendo de lançamento de modelos de apartamentos menores? Porque é dormitório, né? Porque as pessoas estão mais na rua. Elas querem se relacionar mais, né? Acho que a pandemia deu um susto na vida das pessoas, né? Então hoje as pessoas querem estar próximas, né? Então hoje querem morar em lugares que têm fácil acesso, mas um trânsito muito grande, né? De movimentação. Então o Out of Home, e ele entrega isso, né? Porque ele está na jornada. Você acorda, eu vim para cá, fui impactado muito pelo Out of Home. Eu vou sair daqui, desse nosso papo, e ter um almoço com o cliente. Você é impactado, né? Então, você tem o Out of Home como um grande pilar de sustentação da televisão, que vai te provocar ali. Tem momentos também de ligados, né? Sobre isso, porque também a gente fala, às vezes, a televisão vai acabar, mas fala, cara, o Brasil é um continente, né? A gente está olhando a bolha aqui que fala, minha filha não assiste televisão aberta, mas quando você vai para o Brasil, é gigante. O Brasil é muito grande e são muitos Brasis, né? E a gente vê muito assim, por curiosidade, esse tripé entre a TV aberta, o digital e o Out of Home, ele fecha muito bem essa jornada.
E só para explicar, porque aqui também tem gente que não sabe o que é out of home, nós estamos falando aqui toda a mídia, né, de impacto na rua, e nós estamos falando de relógio, nós estamos falando de banca de revista, nós estamos falando de ponto de ônibus, estamos falando de traseira de ônibus, rua. Academia de... Então, assim, acho que toda essa mídia, metrô, então, toda essa mídia, painéis, empenas, né, que estão nos prédios, toda essa mídia que está na rua, ela é considerada na categoria de out of home, para quem não está familiarizado aí com o conceito. Bom, você chegou até aqui, fez essa confusão, e como é que você está entendendo daqui para frente, vida, carreira? Vamos pensar aqui num tema que a gente tem usado muito no Grupo Mata, aí você sabe disso, a gente que vem de uma história de estratégia, gestão, tecnologia de 5 anos para cá, a gente de fato entendeu que tecnologia é algo que tem que permear tudo que nós estamos fazendo, e no meio dessa confusão toda veio especialmente o GPT, a gente já estudava isso dentro de casa de uma maneira mais tímida, mas de 3 anos para cá, de forma muito significativa, a gente investe em inteligência artificial, e hoje temos uma escola de IA, né, que é o Mater Academy dentro de casa, todos os nossos produtos, todos os nossos conceitos e ferramentas para utilização com o uso de IA. Como é que você está vendo esse movimento da IA para a construção do futuro? E aí, sendo até específico, a gente tem conversado muito sobre isso, porque tem gente que está falando que IA é ferramenta. Tem gente que está falando não, que é um ponto de disrupção de inovação. A gente tem tratado isso lá como uma disrupção de propósito. Assim como a prensa de Gutenberg criou toda uma construção de novo mundo, assim como a criação da eletricidade, a gente não acha que no caso da IA, nós estamos falando de uma tendência, mesmo que seja macro tendência de 10, 12, que ela vai ter um impacto significativo na mudança da sociedade como um todo. Então, nós estamos falando, no nosso caso lá na Mata, a gente está tratando como análogo a grandes pontos de mudança, né? No caso da eletricidade, aumentou 25 anos a expectativa de vida dos seres humanos. Quer dizer, isso tem impacto, de fato, na vida da sociedade. Como é que você está vendo isso no seu segmento, nessa nova lógica, nesse novo mundo, Rogério? Quais são as reflexões que você tem nisso? Eu acho que realmente, assim, né? Primeiro que a gente não tem noção ou uma previsibilidade da transformação radical que vai ser, né? A gente não consegue, talvez, mensurar isso. A gente tenta, pelo menos na minha ótica. Eu acho que, talvez, se eu fosse entender, talvez seja a minha segunda onda de mudança radical para a indústria, e a primeira, talvez, eu peguei surfando a onda no início, né? Porque você imaginar que, quando eu entrei em agência, o criativo, ele usava papel e canetinha, né? Então, os diretores de artes da época, mesmo, né? Eram as pranchas que desenhavam as campanhas. Então, você imagina que uma campanha da Vivara, a Gisele Bündchen, né? O cara tinha que desenhar a Gisele, colorir ali e tal, e fazer aquelas pranchas, né? De 10 pranchas daquela, desenhando a Gisele. 90, mais ou menos, né? 94. Entregando nossa idade exato. Aqui. 94. Okay. De 90 a 94, exato. Então, você imagina que tinha esse grande processo de desenhar, e as campanhas eram feitas desse jeito. Então, sem entregar uma campanha, levava um mês. Porque o diretor de arte tinha que, né, desenhar 3, 4 layouts, né, modelos para o cliente aprovar, desenhando. O número de pessoas das agências era grande demais. Eu entrei como um menino na época que aprendeu Photoshop, aprendeu em Designer, e que depois que a cliente aprovava aquilo, contratava a Gisele, fazia a foto, e eu era o cara que digitalizava o anúncio, né? Então, fotografava, scanner, aquele processo. Então teve uma revolução muito grande, né, dos softwares. Foi o computador na história. Exatamente. Mas mesmo assim, você imagina que naquela época, quando digitalizou, você tinha que fazer uma campanha, e eu queria um cara parecido com o Rock, de terno azul, não sei o quê. Cara, você tinha que ir no Get Image, aqueles livros, procurar referências do cara, e às vezes você achava um cara que era a cor do terno, mas era loiro. Você fala, pô, mas eu quero o cara moreno. Então, você tinha uma dificuldade hoje, né, na época, de construir os layouts mesmo que digital. Legal. E aí, faz esse recorte e volta para a inteligência artificial dentro desse modelo. É absurdo hoje com que a inteligência traz para esses caras de criação, que fala, eu quero um homem sentado, de terno azul, de cabelo enrolado e olho azul. Né? O software vai lá e traz isso. Então, hoje, o refinamento que você tem para trazer isso, o que eu perdi de tempo procurando um livro para escanear, para mudar, para fazer não sei o quê, hoje é muito mais rápido.
né? Assim, então, eu acho que não só na criação, né, dos filmes que estão em discussão hoje, mas para a indústria, eu acho que da mesma forma que se ganhou velocidade lá, eu acho que a gente passa a ganhar mais velocidade ainda aqui. Acho que a inteligência artificial no nosso negócio, ela vem como um acelerador dos processos. Boa. Né? Eu queria te perguntar, porque aí tem uma provocação. Com esse acelerador, já que você está fazendo uma análise longitudinal, histórica aí, muito legal, que é isso. O computador é um desses pontos de mudança disruptiva, de mudança de propósito na vida das pessoas. Uma pergunta, você acha que as campanhas, porque aí você está falando de acelerar, nós estamos falando de tempo, elas se tornaram mais ou menos criativas com o advento dessa computação, dessa tecnologia computacional? Por que eu estou perguntando isso? Porque essa é uma das grandes discussões da inteligência artificial, se ela traz mais tempo para a gente poder pensar melhor, ou se a gente vai ter mais tempo para fazer mais coisas para pensar pior. O que você acha? Eu acho que essa mudança já vem acontecendo quando você olha o mercado publicitário, né? A criatividade, não é que ela foi deixando de lado, mas ela foi sendo pressionada por uma conversão muito automática das coisas, né? As campanhas memoráveis que talvez a gente participou, vivenciou muito, de Mastercard, de grandes campanhas, né, que eternizaram, né? Sim. Você não sei o que, tantos reais, não sei o que, tantos reais. Mas o dia que o teu filho não tem preço. Uma campanha memorável, né? Campanhas de Havaiana. Hoje tudo está muito performance. As marcas, cara, quero resultado agora, quero não sei o quê. Então, eu sinto um gargalo, né, de que eu tenho conversas com algumas agências que têm olhado para o valor da criação, né? Assim, que é isso. Você não tem que agora só ter velocidade para entregar para não sei o quê. Eu acho que talvez tenha um caminho agora de olhar, porque as marcas estão sofrendo muito. Né? A gente participa de muitas reuniões e várias marcas que poderiam citar aqui, todas que, puta, eu estou tendo dificuldade porque minha marca está envelhecendo, a geração Z sofrendo para se conectar com as marcas. Sim. O que eu faço? Isso só se muda, não é com a inteligência artificial, é com a criatividade. Né? Então, se a gente olha de uma forma mais simples, e eu falo muito isso, por mais que se mude as coisas, a nossa indústria são 3 coisas, né? São as pessoas, os processos e o produto. Né? Então, por mais que se crie tudo vai estar envolvendo em cima disso. Né? Dessas três pilares ali que aterrissam qualquer estrutura, qualquer tecnologia, qualquer mudança que venha, se a gente não olhar muito claramente para isso, né? E aí talvez as pessoas, é a criatividade. A criatividade não tem, o software pode dar o que for, mas se não tiver alguém ali com a capacidade analítica, criativa, né, de um estado de espírito ali para construir as ideias, né, se não tiver o processo que talvez aí se encurte dentro do negócio e bons produtos, né, não tem muito o que fazer. Então tem que ter olhar para essa simplicidade para se conseguir construir coisas maiores. Cara, legal você falar isso. Eu estou pensando aqui, a gente tem um conceito que a gente usa para o grupo, Matter, que a gente usa IA First, Human Always. Inteligência artificial primeiro. Então, a gente tem usado isso como um aspecto de cultura mesmo do grupo. E pessoas sempre. Exato. Que eu acho que conecta um pouco do que você está falando. Então, a gente tem agora uma mudança, um rebranding de uma das nossas empresas, que é exatamente nessa parte criativa. Então, a agência lá de design, branding, marketing digital. E a empresa chama Alma Brands. E o conceito que a gente trouxe para isso, que eu acho que é muito legal de comentar, a gente falou o seguinte, daqui 5, 10 anos, o que vai sobrar para uma agência de design, de publicidade? Porque tudo se automatizando e tudo se tornando absolutamente eficiente, o que vai faltar para as marcas é alma. Então, essa é a parte que não dá para você terceirizar, não dá para você... ser negligente. E alma tem que ter gente. Então, essa talvez seja uma das conexões aqui que você me fez lembrar do motivo da gente ter feito esse rebranding nosso e de ter mudado esse conceito. Porque, no final, as marcas são pessoas. Você está dizendo aí, tem produtos, processos, mas pessoas na essência. Porque ainda quem julga se a campanha é boa ou ruim são pessoas. Exato. Não é a IA que julga se ficou bom. Não é ela que dá o score. Não. É alguém que diz, isso aqui ficou realmente muito bom. Exato. Por isso a gente gosta muito de diferenciar isso, porque tem muita gente que está usando isso muito errado. Não, então foi a IA que fez. Não, é você aprimorado que fez. A IA é uma ferramenta. Eu não posso falar que a retroescavadeira é que fez a casa.
Eu usei a reta escavadeira para fazer a casa. Eu usei a pá, né, a máquina para fazer a casa. Mas quem fez a casa foi um arquiteto que pensou isso antes, quem fez a casa foi um engenheiro que conseguiu construir aquilo. E isso é um ponto que conecta muito com o que você disse. Faz sentido? Total, é a capacidade nossa de olhar para essa ferramenta, o que a gente está chamando de inteligência artificial, e como a gente explora ela. Porque as mudanças vão ter, como tinha a máquina de escrever e virou computador. E essa empresa não se adaptou, quebrou, né? Deixou de ter o Olivetti, como vai acontecer muita coisa no nosso mercado. O arquiteto antes tinha que desenhar negócio, aí teve o AutoCAD, precisava ter um equipamento absurdo para renderizar horas aquela imagem, né? Hoje, de novo, o cara tem que se preocupar o quê? Com a criatividade, com a estética, para ele saber o que pedir para a inteligência. E aí ele ganha velocidade, que ele tinha que levar às vezes um mês para entregar um projeto, ele entrega numa semana. Mas a criatividade, o olhar dele, a percepção do estudo, né? Eu acho que é como fotografia. Antes você pega lá aqui uma câmera, né? Você vai estudar a câmera, mas se você não estudar semiótica, se você não estudar o comportamento das cores, um monte de coisas que estão por trás disso, você não vai pedir para a inteligência artificial nada melhor do que a tua capacidade de visão. Perfeitamente. Né? Se você não enxergar, não tem lente que resolva. Não tem, exato. Né? E aí, quando você fala das pessoas, né, e eu falo muito disso, de que até muito que eu uso como tema na área comercial é de contar boas histórias, né? E você vê o nosso caso, nosso case na própria OH. Sem dúvida. Né? A gente pegou uma operação que tinha a mesma quantidade de ativo, que era o produto, né? A gente chegou lá trocando as pessoas, né? Mudando as pessoas e o processo. Sem dúvida. Cara, e com o mesmo produto, com a mesma quantidade de produto, a gente praticamente dobrou o tamanho da empresa. Impressionante isso. Né? É um case de muito sucesso. Porque são pessoas. As pessoas que fazem a mudança, né? Dessa trajetória do que eu fiz ali meio que sozinho. Mas acho que depois, quando eu assumi a direção, né, e gestão, o que mudou tudo dentro da minha carreira foi olhar para as pessoas. Não tenha dúvida. Meu cara, assim, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que a gente chama de jogada invisível. O que é jogada invisível? É um espaço que uma decisão que você tomou na sua vida, que você não deu tanta publicidade assim, não é aquela, né, mais clara para todo mundo, aquela que você internalizou, às vezes é um comportamento, às vezes é uma habilidade que você trouxe, mas que fez completa diferença na rampagem da sua carreira. O que você traz para nós dessa sua jogada invisível nessa sua carreira até aqui, Rogério? Eu tinha até pensado aqui, né, pensando aqui comigo o que te falar aqui, mas eu acho que talvez do sucesso, principalmente falando aqui, vamos fazer esse recorte da área comercial, foi olhar para as pessoas. Eu acho que o grande diferencial, talvez, do que eu coloco hoje, pelo feedback que eu tenho, é o valor nas pessoas. Eu acho que isso, para mim, é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito quieto, né? Talvez ali na minha gestão, mas o cuidado com cada pessoa. Quando você teve esse insight de que, poxa, eu estava ali na jornada, quando foi? Eu acho que quando eu virei o comercial. Eu acho que quando eu fui virar criativo, né? Quando eu fui virar comercial, eu procurei estudar muito sobre gente. Sobre o comportamento, tive a oportunidade de fazer um curso incrível de negociação e gestão de conflito, que a Mônica até me patrocinou esse evento. Legal. E eu sempre falo, isso é fato, tá? Assim, né? Todo mundo que eu entrevisto para trabalhar, para trabalhar aqui dentro da minha equipe, as pessoas perguntam, mas o que você mais espera de mim? Né? O que você quer que eu te entrego? Negócio. Eu falo, cara, eu quero que você seja feliz. E é curioso porque gera um impacto nas pessoas. Mas tô vindo aqui para trabalhar, me dedicar ao meu negócio, eu quero que eu seja feliz. Eu falo sim. Porque se você for feliz, você vai me deixar eu feliz. Né? E a companhia vai ser feliz. Né? Porque eu acho que a felicidade, do bem-estar, as pessoas produzem mais. Né? E quando você começa a olhar para isso, né? E eu, na Clear Channel, tive 2 executivos que mostravam muito isso. Tinham comportamentos muito diferentes, os dois. Os dois tinham uma capacidade de entrega, mas um era muito ansioso e um outro era mais perdigueiro, aquele cara que ia atrás. Então, eu dava a mensagem de buscar a meta fatiado. Quanto que é a meta? 2 milhões, eu não vou entregar. Eu falei, calma, vamos buscar 500 essa semana. O outro falou, só entra na minha sala se você me trazer os 2 milhões, enquanto isso eu não quero falar com você. Entendi. Porque a pessoa gostava de ser instigada desse jeito. Legal. E o outro tinha uma ansiedade muito ali. Quando eu trabalhava cada um de uma forma, tirando o melhor da pessoa, cara, eu entregava os 2 resultados. Os 2 me entregavam. E aí eu percebi que nunca era, você tem um speech coletivo,
Mas você entender o individual de cada um e lutar para a felicidade daquela pessoa, cara, isso transforma de um jeito, e acho que é um pouco dos que você vivenciou isso, né? Eu sempre falo, entra no meu comercial e fala, cara, não fala mal de mim que você vai morrer, os caras, alguém vão te matar, vão te enterrar vivo, porque é sobre isso, né? Eu acho que as pessoas é que têm a grande capacidade motora de mudar qualquer coisa, e aí entra a inteligência artificial, entra o que for, eu acho que a relação das pessoas sempre vai ser o core do sucesso. Pô, cara, legal, isso aí você me fez lembrar a gente criou esse ano passado para cá, eu enderecei um assunto que eu sempre tratei na minha vida, que é o método CLA. CLA é contexto, lucidez e amplitude. Contexto é a leitura de mundo, lucidez é não deturpar a realidade quando você está emocionado, e amplitude é amplitude temporal, sua relação de causa e efeito no tempo. Sim. Seres humanos que conseguem... Então, o ser, né, do início dessa jornada é exatamente ler o mundo. E ler o mundo é ler pessoas, né? Sim. É ler como aquela pessoa se comporta. Então, esse exemplo é muito bom. O perdigueiro versus o fatiado, né? Exato. Tem aquele que não adianta. Você deixa ele trabalhar, deixa que ele vai voltar com o resultado. Exatamente. Deixa ele se virar, dá autonomia para ele. Ele Sim. vai trazer. E enquanto que o outro, ele trava emocionalmente. Ele não... Cara, é muita coisa. Deixa eu... Ele é muito bom, mas ele tem um jeito dele de ser. É porque ele não vai fazer a conta óbvia de que 2 milhões é 500 mil por semana. Então ele vai entender a semana. Isso não é uma burrice, né? Isso é uma coisa legal, que a gente tentar criar uma liderança não igualitária. Exatamente. Porque cada ser humano é um. Então você tem que ser muito habilidoso em não criar injustiças, porque isso também não é legal para nenhuma equipe, mas entender as idiosincrasias aí, a performance individual de cada um. Então isso é legal. Você precisa de pessoas que queiram ter essa ambição, né? Pessoas que querem, que tenham o desafio, né? Eu falo muitas vezes também, na própria OH, no grupo hoje Bandeirantes, eu falo, cara, tem um desafio do grupo, mas você tem um desafio que também eu acho que, pelo menos eu também não sei quanto certo ou errado, tá? Mas eu falo muito isso, também se trabalha para pessoas. Eu tive a experiência de trabalhar com o Emílio Medina, que me transformou, com a Mônica Lamas, né? O Cláudio Bianchini foi o cara que me levou para a Band. Você trabalha para pessoas, né? Você fala, cara, não quero deixar esse cara na mão. Às vezes não é nem o grupo, é a pessoa, sabe? Esse cara foi tão legal comigo, esse cara me dá tanta liberdade de trabalho, de expor as minhas ideias. Eu não vou deixar esse cara na mão. Pronto. Né? Eu acredito muito sobre isso, né? Então, isso ajuda a criar esse ciclo de quando tem um negócio, fala, cara, a gente não vai deixar isso na mão, não vamos deixar de entregar. Se cria um time, né? Se cria isso aí. Mas aí, de novo, tem que ter todo mundo com o mesmo objetivo, mas cada um vai buscar aquilo de um jeito. Cada um, pessoas que são mais matinais, pessoas que são mais noturnas, né? Tem olhar para isso. Né? Meu irmão, o que você... Então, nesse mundo novo, transformado por IA, que a gente está passando tudo isso, Sim. acho que sua visão sobre gente... Você tem uma visão otimista sobre o futuro, sobre esse aspecto, porque gente continua sendo o ponto central, né? Tem muita gente, tem muita discussão da desimportância das pessoas com o advento dessa questão. Eu, inclusive, estou mais signatário ao seu modelo. Eu acho que a gente, em vários momentos da história, nós passamos por transformações que gerou essa mesma insegurança, especialmente essa da gente automatizar, né? Então eu citei aqui, por exemplo, a eletricidade, né? O evento do ludismo lá no século XIX, onde as pessoas quebravam as máquinas porque tratavam as máquinas como inimigas de fato, e não como ver uma pessoa carregar peso. E a gente ainda tem algumas indústrias que isso ainda é comum. Poxa, a construção civil é uma indústria ainda muito manual, então a gente ainda vê pessoas carregando muito peso, quer dizer, isso indo contra a saúde dessa pessoa, né, prejudicando a vida dela. Mas a máquina serve exatamente para você melhorar essa condição e que a pessoa possa... Então, é a forma de enxergar, poxa, mas aí eu vou ter menos pessoas. Para carregar o peso, sem dúvida. Mas vão sobrar para fazer outras coisas. Exatamente. Que tem muitas funções. Outras coisas que a gente não está nem enxergando. Eu dou exemplo, sempre gosto de usar esse nas minhas apresentações, palestras, que é o carregador. Existia uma função no início do século XX que era o acordador de pessoas. Eu acho que até já citei isso aqui no podcast. Existia um cara com a vareta, uma pessoa com a vareta, que batia na janela da pessoa e falou assim, tá na hora de acordar. Então, isso antes do despertador, depois o despertador gerou um rádio relógio, que aí, em vez de ser um barulho, você tem um rádio que te acorda, para a gente agora usar o celular, que nem é muito saudável, para a gente poder acordar. E assim,
a forma de acordar vai mudando, o ser humano continua precisando acordar na hora certa, e obviamente que a inovação vai criando outras possibilidades, outros mercados, outros produtos. Eu acho que essa história do mundo já ter todas as músicas feitas, todas os produtos feitos, é uma limitação da cognição humana que tem conseguido se superar. Óbvio que a gente está vivendo momentos de tensão, inclusive geopolítica, que deixa a gente todo mundo muito preocupado, mas eu também tenho um olhar otimista sobre isso. O ser humano... Vão se criar outros negócios. Hoje você vê lá, pelo ranking, você vê a iFood como um grande anunciante, né, de entregas, né, o 99 agora entrando na briga. Cara, imagina a cadeia que tem, o tamanho da operação desses grupos que há 15 anos não existia. Né? Como assim iFood anuncia? Eu não sei nem o que é iFood. Quer dizer, 15 anos atrás não existia. Existíamos motoboys entregando pizza nas redes para deles. Talvez vai nascer outras empresas que vão dar oportunidade de emprego de outras coisas que, de novo, a inteligência artificial vai criar muita coisa nova, vai facilitar muita coisa, né? Vai causar realmente dor em muitas operações, mas que é isso, as pessoas têm que estar, acho que a empresa tem que estar olhando para isso, para direcionar, e o papel das pessoas também sobre isso, né? Não adianta ficar aqui de braço cruzado, ouvir noticiário falando sobre inteligência artificial e não fazer nada sobre isso. Cara, IA para a gente, como eu disse, é uma disrupção realmente de causa de propósito, e a gente vai buscando, a discussão é quando você vai encarar, né? Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser ano que vem, mas assim, não tem muito como escapar. Mas eu acho que você ter a postura certa para que você encare esse desafio, ajuda. Olha que curioso, colocando IA de uma maneira completamente fora do contexto que a gente está falando aqui. Eu sou muito apaixonado por Golden Retriever, a raça Golden Retriever. Cachorro. E agora eu acabei de adquirir um para exposição. Eu queria um melhor da raça para participar de exposição. Então eu comecei a falar com os criadores, tal, não sei o quê, um processo difícil, porque quem cria é difícil para chegar e ter o melhor da raça. Qualquer Golden já é muito bonito, esse aqui é o mais bonito entre os mais bonito de todos. Aí tá bom, o que eu fiz? Comecei a falar com os criadores, tal, não sei o quê, o cara, tem esse cachorro aqui que tá sendo preparado para ir para exposição, não sei o quê, o cara começou a mandar foto dos cachorros, linhagem, de onde que é, ChatGPT. Tô interessado num Golden assim, não sei o quê, tá aqui as fotos do cachorro 1, 2, 3, tá aqui foto do pai, tá não sei o que lá. Cara, ele começou a me trazer uma análise muito profundo de toda a estética do cachorro. Olha, esse tem uma cabeça que tá numa angulação, não sei o quê, esse aqui tem um focinho, não sei o quê, que tá melhor dentro da raça. Esse aqui, não sei o quê, tem mais potencial por conta disso. Esse aqui vai ter uma possibilidade de ficar um pouco mais comprido, o que não sei o quê, tal. Aliás, se você quiser, você me joga os juízes que vão fazer a avaliação do teu cachorro, que eu consigo te dizer quase assim, vai na exposição, escreve teu cachorro na exposição tal, com o juiz americano tal, porque ele gosta mais do padrão do teu, que é um pouco mais curto e mais forte. Cara, olha como mudou. Eu conhecia Golden de entender, de olhar e achar bonito, como talvez você está dizendo aqui. Eu acho o Golden uma raça bonita. Cara, eu em pouco tempo tive uma imersão e uma capacidade analítica sobre o cachorro de uma forma absurda, que talvez levaria muito mais tempo, muito mais dificuldade. E olha que louco, peguei esse cachorro, a gente escreveu ele, vamos colocar ele numa primeira prova, meio que para entender como é que ele se comporta tal. Foi uma competição com uma juíza americana, com 8 cachorros, e ele ganhou. Aí é que tá. O que é o meu ponto nessa discussão, te observando, contar sobre esse assunto? É que dá uma sensação, a gente tem colocado muito na terceira pessoa. Não foi a IA, o GPT ou qualquer outra que você tenha usado, que te respondeu sobre esse assunto. Exato, é você que já tem um conhecimento preliminar. Treinou e interagiu com a ferramenta que cuspiu você melhorado para fazer e tomar a decisão. Porque ele não faz essa composição sozinho. Exato. Então, quando você se aprimora, você se torna um ser humano mais biônico, mais mutante, para usar aí os quadrinhos como... Então, de modo que você se torne aprimorado. Então, esse aprimoramento de você mesmo é que fez tomar a melhor decisão. Exato. E isso é o ponto da discussão. O sênior,
ele passa a ter uma vantagem competitiva que eu considero muito importante. Existe um desafio para o júnior, porque como ele não tem o repertório para poder interagir, ele acaba aceitando muitas das vezes as respostas que vêm como verdade. Então eu tenho dito o seguinte, a gente usa como conselheiro alguns seres humanos que alguns não estão entre nós e outros não estão acessíveis no nosso dia a dia. Então a gente usa Nietzsche, a gente usa Aristóteles, a gente usa Kant. De vez em quando eu pego emprestado o Elon Musk com seus modelos mentais nas biografias que a gente tem acesso para interagir, para ser nosso conselheiro, para ajudar a gente a tomar decisões no dia a dia. Sim. Sobre suas óticas de mundo e tudo mais. Se eu só cito esses autores e essas figuras, né, públicas, ele vai lá e busca o que tem de publicado nesse assunto. Se eu tiver lido as obras, a forma de conversar e treinar a inteligência torna a conversa muito mais profunda. Mais rica. Então é lógico que eu posso só citar porque eu achei bonito. Tem muita gente, inclusive, falando disso. Não, que legal, ideia boa, agora eu vou fazer também. Mas se você não tiver lido a obra para entender exatamente o que esses autores estavam querendo dizer e qual o impacto que ele trouxe para a humanidade, você vai aproveitar menos. Tá aí o ser humano. Né? Tá aí o ser humano. Aí as pessoas. Estão aí as pessoas. Né? Isso aí. Meu caro, a gente tem um outro quadro aqui, já encaminhando para o final, porque papo de amigo é isso. Essa é uma vantagem desse podcast, porque eu sempre falo, né, além de gente muito fera, a gente tem gente amiga. Eu não tenho nenhum compromisso de chamar ninguém por outro motivo que não seja de fato por admiração muito profunda, né, nessa jornada de Mater e ter você, né, ao longo desse processo. Eu que tive a oportunidade de participar da sua escolha lá, dessa sedução que foi te trazer para o grupo OH Brasil. Demorou um pouco, mas aconteceu. E a gente conseguiu fazer isso acontecer e as transformações, porque isso é gente que promove mudança, então não adianta eu tentar mudar usando só tecnologia, ou só gestão, ou só estratégia, precisava de gente. Você foi uma figura fundamental na virada lá e da qual eu te agradeço muito. E a gente tem aqui, caminhando para o final, nesse papo que você não só deve, e outra coisa, as pessoas que estão vindo aqui, às vezes elas vêm, pular de cada mesa, a gente traz outras pessoas, a gente faz uma mesa, inclusive Felipe, que está devendo essa visita aqui, a gente já desmarcou, nós vamos marcar, e aí quem sabe a gente não faz um papo nós três. Sim. O quadro chama Cicatrizes do Jogo. E a gente fala assim, se é uma cicatriz, já foi uma ferida, mas já cicatrizou, já tá pronto ali, você já não tem mais aquilo como uma ferida aberta, mas uma cicatriz é bom porque ela te deixa lembrar do que você fez e que você aprendeu. Então, ao longo da sua jornada profissional, pessoal, o que você quiser citar, onde você acha que foi uma cicatriz que gerou um aprendizado muito grande que te fez refletir sobre sua vida? Eu acho que foi a mudança, o quanto, de certa forma, o excesso do trabalho ali, né, o caos que foi naquela época minha ali, de mudança entre filhos e a profissão, que foi meio que uma escolha entre minha filha ali, que acho que foi a melhor escolha que eu fiz, mas era uma coisa a criatividade era uma coisa que eu gostava muito, mas a indústria, na verdade, ele acabou me empurrando para fora, né? Assim, eu falei, cara, amo o que eu faço da minha profissão, mas eu tô meio que cansado, sabe assim? Tanto máquina de moer. Exato. Tanto que é um processo longo, porque hoje, né, na minha jornada, eu tenho um irmão 4 anos mais novo, o Ricardo, que foi comigo ser criativo, virou criativo, e hoje tem uma agência de publicidade que tá indo super bem, a DDAO, o H eu misturando o H. E que quando a gente olha muito ali, de, tipo, vamos trabalhar junto, vamos fazer, cara, eu tenho uma coisa puta, mas a agência eu já paguei meus pecados, sabe assim? A gente gera uma coisa que parece que marcou ali, o excesso do trabalho, e quando a gente fala, eu olho pro negócio, me atrai, mas ainda tem aquilo desequilibra alguma coisa em você, que você fala, ó... Será, né? Não vai me moer de novo. Não, exato. Tanto que a gente indica, às vezes, estou junto com ele, a gente conversa muito, tem uma participação pequena lá. Mas é isso, eu tô de fora, né? Orientando, ajudando, mas quando às vezes fala de puta, mora e fala, pô, cara, tô cansado, tô tocando aqui sozinho, vem pra cá, a gente pode talvez crescer mais, fazer. Puta, toda hora eu olho e falo. A natureza do trabalho te lembra da origem. Exatamente. Cara, será? Então isso foi uma coisa não de terapia, mas que eu penso muito com calma sempre sobre isso. Até porque também essa mudança me fez eu ser muito feliz onde eu tô também aqui nesse lugar. Né? Claro. Mas marcou, porque a agência, né, no meu caso ali da criação, é um negócio exaustivo demais. Legal. Cara, assim, bom demais o papo. Obrigado por você ter vindo. Quero muito que você volte aqui
A gente vai fazer esses outros papos que tem mais Boa. gente. Trazer o OH. Prazer incrível. A gente tem uma turma do real estate, a gente tem muitos clientes nesse segmento, muitos convidados nesse lugar. Vou trazer agora a turma do OH, que a gente também está presente. Boa. Acho que vai ser legal para você. E a gente vai ter. Tem histórias e histórias legais Muitas, aí. Claro. Que eu acho que vão valer a pena. Eu queria que você terminasse aí com uma mensagem que você quiser. O que você quer deixar aí para gente, para quem está nos assistindo, e que inspiração você deixa para os nossos Cara, seguidores? De novo, dentro dessa simplicidade que eu falei de pessoas, processos e produtos, da felicidade, eu acho que tem um grande, eu falo de um inimigo, e depois isso é um papo por uma outra construção de um racional que eu faço muito para ajudar as pessoas, né, sobre a fé que ela tem que ter, o conhecimento, planejamento, e aí quando você trabalha muito, né, tem toda uma jornada ali, mas eu falo muito sobre, até faço esse desenho dentro de sabe aqueles dominós que você empalheira para poder derrubar ali? Você quer essa construção? Eu sempre faço nessa fotografia, tem um que está tombado, e eu falo que é a zona de conforto. Então eu acho que as pessoas, na verdade, o preço que elas vão pagar sobre a inteligência artificial é sobre a zona de conforto que talvez ela se coloca hoje e achar que não vai mudar, ou né, às vezes, não, mas estou aqui, estou fazendo bem, vou segurar mais aqui. Cara, não vai. Né? Então, acho que a inquietude e olhar para isso e nunca achar que você está bem em qualquer lugar. Eu mesmo no meu lugar. Eu olho na banca e falo, puta, eu estou performando, eu estou não sei o quê, mas o que eu posso a mais? O que talvez eu estou deixando de fazer? Sabe? Acho que tem essa provocação que as pessoas têm que ter para não sofrerem ali na frente que vai ter a mudança. Né? E se ela estiver ali na zona de conforto, eu acho que ninguém pode estar numa zona de conforto. Não, cara, eu vou te falar que isso me toca pessoalmente. A gente, no momento de grupo que estamos, e veja, eu tive de 10 a 19 a Smart, e de lá para cá, com a pandemia me ajudando a empurrar para algum lugar, porque eu falei assim, bom, ou eu recuo, que é o que a maioria dos meus competidores, amigos que fizeram, ou eu avanço. Avanço para onde, né? Então, assim, eu saio da zona de conforto, assim, de uma consultoria em gestão e estratégia da qual eu dominava, e para poder me meter com ciência de dados, para me meter com pesquisa, para me meter com agência. Gente, o que eu sei disso? Né? Então eu tenho que trazer cabeças qualificadas, mais qualificadas do que a minha nesses temas todos, como que lida societariamente com tudo isso, etc. e tal. E muito perrengue de aprendizagem para chegar até aqui e entender o que abre para a gente de possibilidade de ter condição de convidar sócios de outros segmentos para poder embarcar e gastar todo o seu capital social, intelectual para tentar fazer isso. Então você está falando uma coisa e eu trago isso muito, eu acho que é uma bela talvez um dos melhores términos aqui dos nossos episódios, porque isso me conecta muito com o que eu acredito. Mas confesso que é difícil para nós também, né? Eu sou muito convidado. Você é muito ácido, você às vezes cria exatamente esse processo de mudança, mas a gente fica preguiçoso. A zona de conforto do ser humano é um negócio complexo. Assim. Muito. Então, continuar acordando de madrugada para estar em algum lugar, para estar resolvendo um problema. A gente no final do dia, solucionadores de problemas. Com uma outra roupagem, com uma outra visão, né? Com uma outra transformação, exige muito essa reflexão do que o Rogério trouxe. Então, trago a vocês isso aqui vai virar corte. Exato. Porque eu tenho certeza que isso é um objeto cara, é isso. Não deixa o dominó caído, não. Vai lá, faz o movimento. Porque você sempre vai ter... A vida é um ciclo. Né? Então, a virada que eu fiz lá, que eu mudei, todo mundo me pergunta isso. Eu continuo, o que eu mudo, o que eu faço, né? O que eu preciso agora, qual é o desafio do estudo, né? Da educação, do aprendizado. Então, estou olhando muito para a inteligência artificial, mas é isso, é a zona de conforto, isso pra gente em todo aspecto da vida. Coisa linda. Meu irmão, obrigado por você estar aqui. Eu tô essa aqui honra. Terminando mais esse episódio. Gente, siga a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, LinkedIn, né? Inscreva no canal, aperte o sininho para vocês poderem seguir os nossos conteúdos, e até o próximo episódio do Materializando. Até mais. Isso aí.